estou com essa palavra no meu coração, que eu posso dar de título a ferida pedagógica. Sabe quando você tem dentro de você a melhor das intenções? O que move o seu coração são intenções puras, santas. E você quer quase que de uma forma infantil. Você quer a presença de Deus, você quer agradar a Deus, você quer fazer aquilo que no seu coração, para você, é a melhor coisa do mundo. E você sai como que Deus vai receber isso da melhor maneira. E é claro que Ele está feliz com o que eu estou fazendo, porque Ele sabe o quanto eu quero isso. E aí, de repente, você sofre um baque e aquilo dá errado. E você, então, pode acontecer o que aconteceu com Davi. Um medo, uma sensação de fracasso, momentaneamente, você pode não entender, como nós vemos que Davi não entendeu momentaneamente. Momentaneamente ele não entendeu. Porque como assim, Senhor? Eu vim com todas as minhas forças buscar a arca. Eu botei os meus melhores valentes, eu botei toda a minha energia nisso. Eu coloquei a minha vida nisso, Senhor. E o que começou com um grande movimento e com músicas e adorações e louvores, termina com morte, com abandono, meio que a arca é deixada. Davi fica com medo, vai com medo e não consegue ver um meio de levar essa arca. Mas sabe que às vezes nós vamos precisar de algumas feridas que são pedagógicas para nos ensinar que às vezes o seu coração está certo, as suas intenções estão certas, os seus motivos são puros e tudo que você quer é a presença de Deus e fazer o melhor para Deus. Mas você não se preocupa em buscar descobrir como é que Deus quer. Qual é o modo dele? Qual é a forma dele? E às vezes nós vamos ter que aprender de uma maneira dolorosa que eu preciso buscar saber qual é a forma dele, o meio dele, como é que ele quer, como que deve ser feito. Porque às vezes você acha que você está fazendo a melhor coisa do mundo. Em parte, sim, mas em parte não. Porque o coração estava certo, as motivações estavam certas, mas o princípio estava errado, a forma estava errada.
os meios, a forma, o padrão estavam errados. Porque, às vezes, a gente, até de uma forma infantil, nós achamos que Deus vai nos entender a nossa alegria, o nosso festejo, Ele vai entender. Mas Ele vai ter que nos ensinar, e às vezes de uma forma forte, que eu preciso seguir muito alinhada com Ele. Eu posso ter o coração certo, a melhor das intenções. E o que eu estou fazendo é bom, mas de uma forma desalinhada dele. E ele não pode passar por cima da sua palavra. Ele não vai poder jamais ignorar aquilo que está escrito. Não tem como dar certo um negócio que está sendo feito desalinhado dele. E por melhor que seja a sua intenção, você vai ter que parar e buscar saber qual é o jeito dele. O que está escrito? Como eu devo fazer? Então, foi o que aconteceu com Davi, com um homem segundo o coração de Deus. Então, não se desespere, porque até o homem segundo o coração de Deus falhou, não porque ele estava em pecado ou porque ele tinha intenções ruins, mas porque ele tinha que aprender que você precisa de mais. Suas intenções precisam estar fundamentadas no princípio certo. Porque eu tenho que construir no princípio certo, no alicerce certo. E às vezes eu posso ter uma intenção maravilhosa, mas está desalinhada de Deus. Eu tenho muita emoção, você vê muita emoção, Davi fazendo com muita emoção, mas faltou razão também. E a emoção, sem o princípio certo, neste caso a emoção dele era boa, não era uma emoção ruim, mas faltou o princípio. Então a Bíblia fala que de novo Davi reuniu os guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam, partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram à casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Era uma festa. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus.
Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia eliminado ou fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu. Né? Quem nunca, né, desistiu de fazer algo para Deus, porque da primeira vez deu errado, e aí você fica com medo, e aquilo te traumatiza, e agora você teme fazer de novo. E ele, você vê claramente que ele não entendeu, não tinha entrado, não entendeu. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, 90 dias, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E você vai ver que a vida do Obed-edom mudou em 90 dias. Foi um negócio inacreditável o tamanho da mudança que aconteceu. Aí a notícia chegou lá em Jerusalém, no palácio. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então você está vendo, aqui tem assim, tem assunto que não acaba mais. Mas eu quero me focar mais aqui no princípio, né? O modo de Deus. Porque andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Tem um modo que eu acho que é perfeito, que é o meu jeito. Então eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou fazendo para Deus. E é óbvio que eu quero que Deus receba. Mas se Ele não me alinhar, e às vezes eu preciso de um baque, para eu me alinhar com Ele, senão aquilo fica lá e eu vou repetindo aquele padrão. E uma hora aquilo vai me derrubar. Então foi muito bom, porque você vê que Davi vinha invicto, ele não tinha derrotas, ele tinha vitórias. E de repente ele está fazendo uma coisa boa, só que fazendo uso do princípio errado. E ele vê algo que era incrível e era uma grande festa. Ele queria a presença de Deus no reinado dele. E ele foi com tanta emoção, né, que ele não buscou ler como que tinha que ser feito. E ele ficou na memória dele o modo que os filisteus fizeram. Só que os filisteus, o ímpio, não sabia fazer melhor. Então, se o ímpio não sabe fazer melhor, ele vai fazer do jeito que dá na cabeça dele. E aí o Davi, ele pega e faz do jeito dos filisteus. Mas tinha um jeito. Estava escrito como. Mas esse é um problema que a gente tem, né? Às vezes alguém fez de um jeito, deu certo, e ao invés de nós irmos lá conferir como é que deve ser feito, vamos na fonte, né? Nós demoramos muito para ir.
consultar na fonte que é a palavra. Ele não foi. Ele não foi consultar. E ele fez do jeito dos filisteus achando que ia dar certo. Não deu. Os filhos de Abinadab, a arca tinha ficado lá por 20 anos. Então, pelo que a gente vê, eles foram criados, se acostumaram com as coisas espirituais. E a Bíblia fala de uma irreverência por parte de Uzá, próprio de quem se acostumou com as coisas espirituais. Uma oração que você deve fazer, eu e todos nós, inclusive pelos nossos pequenininhos que vão se familiarizando com as coisas espirituais, e ao invés deles adquirirem um temor reverencial, eles podem se acostumar e perder a reverência e tratar como uma coisa comum, né? Então, me parece que os filhos de Abinadab, que foram criados com a arca lá em casa, sabe? Se acostumaram com ela, como se fosse uma coisa comum, e ela não era. As coisas de Deus não são comuns, a presença de Deus não é comum. Nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Começando pela palavra dele, não é uma coisa comum e não pode ser tratada de qualquer maneira. Nós vamos ter reverência pelas coisas de Deus, reverência pela casa do Senhor, reverência pelo altar do Senhor. Você não pode pisar no altar de qualquer maneira, é como mexer na arca de forma irreverente. Então, às vezes você pode ter uma maior vontade, eu quero adorar, eu falo o tempo todo, eu falo em casa, eu falo fora, eu falo até não ter mais forças para falar a verdade. Gente, o altar é vida ou morte. Ó, a mesma arca que matou Uzá abençoou Obed-edom. Então, é a maneira como você lida com o sagrado que vai determinar seu resultado. A maneira como foi lidado com a arca determinou um resultado. O que começou com muito louvor e uma festa, terminou com morte, com sepultamento. Já na casa do Obed-edom, veio uma prosperidade absurda, que em 90 dias, ele viveu provavelmente, pelo que a Bíblia deixa claro, que foi uma prosperidade, que foi uma bênção tão grande na vida, na casa dele, na família dele, que em 90 dias ele viveu, assim, um resultado que foi tão assustador, que aquilo começou a se espalhar, para mostrar que Deus é um Deus que acelera, que Deus é um Deus que realmente ele transformou a água em vinho. É de um momento para o outro. Ele pode transformar situações impossíveis. E ficou evidente que é a fé, é como você lida com o sagrado. É a reverência que você tem, o respeito, a forma reverencial. Quando você entende o quanto aquilo precisa ser honrado, e não é de qualquer maneira, a mesma arca que matou um, trouxe uma abundância, vida para o outro e a sua família. E Davi, ele ficou com medo de fazer aquilo de novo. Ele largou a arca lá, porque ele pensou, não tem como fazer isso aqui não. Ele mesmo falou, não tem como levar a arca. Como é que pode? Ele ficou com medo mesmo. Você vê que bateu um medo nele, uma intimidação que ele agora temia. Mas agora a notícia do que estava acontecendo na casa de Obed-edom encheu ele de força. E aí você vê ele indo consultar as Escrituras, e aí ele descobre por que deu errado. Que do jeito que ele fez, jamais iria funcionar.
Ele fez ao modo dos filisteus, mas porque os filisteus não sabiam fazer melhor. Ele tinha que fazer ao modo de Deus, como Deus havia determinado, que quem carregava a arca eram os sacerdotes, consagrados, todos, para lidar com a arca, tinha que ser homens santos, consagrados, é que carregavam a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Então, você pode ter uma empolgação danada, você pode ter as melhores intenções, mas não ter o princípio certo. E aí você pergunta, mas por que, meu Deus, eu queria tanto, eu fiz de coração. Às vezes a pessoa está falando, não, eu fiz de todo o meu coração, e ela está falando a verdade, ela fez mesmo igual Davi. Mas ela não fez do jeito de Deus, ela não fez ao modo de Deus. O princípio estava errado. Eu preciso saber como é que Deus espera que eu faça. E não está difícil. Davi só tinha que alinhar e entender, ó, do jeito do ímpio, não. Porque não tem isso, que tem gente que fala assim, não, porque eu conheço não sei quem que fez assim, fez daquele jeito, e ele nem tem a nossa fé, e deu certo. Porque para o filisteu não sabe fazer melhor. Ele não tinha a Torá à sua disposição. Mas o povo de Deus, desde pequeno, sempre foi ensinado como deveria agir diante de Deus. E às vezes aí você me pergunta, mas e daí? Davi sabia? Gente, talvez sabia, mas não sabia. Talvez sabia e tinha esquecido. Talvez a empolgação foi maior e a gente pode passar por cima, porque minha intenção é tão boa, minha alegria em fazer isso é tão grande, que você pode passar por cima. Deus vai entender, deu certo para os filisteus. Talvez, não sei, será que pularam essa parte do ensino? Não sei. Eu sei que Davi era um apaixonado por Deus. E que ele fez isso, assim, posso garantir 200% que ele queria acertar. Mas ele sofreu um baque. E era para ele desistir da arca? Não. Era para ele desistir de levar a arca? Não. Era para ele abrir mão de tudo? Não. Era para ele ficar com medo? Não. Era para ele abandonar a arca? Não. O projeto de levar a arca, então, aborta isso, extingue isso, esqueça isso, paz da virada. Não. Era para ele ir lá consultar as Escrituras, descobrir qual modo de Deus, se alinhar e fazer do jeito de Deus e não do jeito do ímpio. A arca não se carrega em carroção, em carroças. A arca se carrega, é carregada pelo povo de Deus, é a presença de Deus. De novo, mas para os filisteus deu certo, claro, eles não sabiam fazer melhor. Os filisteus eram adoradores de Dagom e outros deuses. Os filisteus devolveram a arca 6, 7 meses depois, em pânico. Que aí é outra história que a gente lembra outra hora. Né? Que foi, até lembro outra hora, mas eu já fico tentada, é só puxar esse ganchinho aqui. Eu não resisto. Você vai ver
os filhos de Eli Israel vai para uma batalha contra os filisteus, sofre uma derrota terrível. Agora eles voltam e pegam a arca, e os filhos de Eli eram sacerdotes, mas ímpios. Está vendo? Porque também não adianta ser sacerdote e ser um sacerdote como a Bíblia fala, filhos de Belial. Ímpios, perversos, não se importavam com o Senhor. Aí eles pegam como se fosse um amuleto. E aí você vai ver, leia o texto, você vai ver, eles gritaram tão forte que a terra tremeu. Eles gritaram com tanta força que a terra tremeu, que os filisteus de lá ficaram com medo. E aí os filisteus falam: lutem, homens, sejam fortes, corajosos, e vamos tornar Israel nosso escravo. E eles vão. E naquele dia, foi uma batalha sangrenta, Hófni e Finéias morrem, eles levam a arca do Senhor. Por quê? Porque tinha sacerdote, mas corrupto. O povo, porque o sacerdote era corrupto, o povo também estava. Tinha a arca, mas como amuleto, não porque eles acreditassem naquilo. Tinha barulho, muito barulho, mas só barulho. Não tinha fé, não tinha verdade lá. Aí os filisteus levaram a arca. Aí eles colocam dentro do templo de Dagon. No dia seguinte, eles entram no templo, Dagon está caído no chão, com a cara no chão, diante da arca. Eles levantam Dagon, no outro dia ele está com cabeça, braços, tudo está esquartejado. Eles começam a ficar com medo, vem uma praga, tumores horríveis, ratos, vem uma praga assim que o povo urrava, a Bíblia fala que o povo gritava, o desespero é tão grande que o som dele chegava até o céu. Aí eles ficam levando a arca de lá para cá. Quando eles vão chegando, se não me lembro, não falha a memória, estão chegando com a arca em Ecrom, o povo começa a gritar e a dizer: não, isso aqui não. E começa a entrar em pânico: nós não queremos isso aqui. Aí eles buscam, vão até os sacerdotes deles. E eles falam: é bom a gente não medir força com esse Deus. Senão a gente vai cair no mesmo erro dos egípcios. Os egípcios morreram porque mediram força. Eu acho que é bom a gente entregar essa arca. E com uma oferta. Mas eles não sabiam fazer melhor. Então aí os sacerdotes eram assim: vocês vão fazer, oferecer as ofertas, fazer ratos de ouro, tumores, vocês vão... Imagina os tumores que eles estavam tendo, né? E o que mais afetou eles, que atacou eles, eles passaram a ter hemorroidas. Tumores horríveis, coisas horríveis, eles gritavam de dor. E aí eles tiveram que fazer de ouro os tumores que estavam atacando eles, por ordem dos sacerdotes, e ratos, que era o que eles sabiam fazer, e botar num carroção. E devolver. E aí eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria. Você sabe que uma vaca acabou de dar cria, ela não vai largar o bezerro. E a coisa foi tão impressionante que elas iam puxando aquela carroça, berrando o caminho inteiro. Mas elas não podiam voltar, porque aquilo era a hora de devolver a arca. Era como eles sabiam fazer. E eles fizeram do jeito deles, ofereceram as ofertas que eles sabiam ofertar. Agora, o povo de Deus sabe como fazer. E se não sabe, tem a Bíblia para consultar. Né? Se essa parte se esse culto a pessoa não participou, não ouviu, não leu essa parte, ela tem a Bíblia para ela aprender. Ela pode aprender. Não adianta
como os filhos de Eli, usar a arca como amuleto. Não adianta mandar o povo fazer o maior barulhão. E pode ser tudo em vão. Um barulho que não está atingindo nada, só barulho. E no fim isso terminar em massacre, em derrota. Não adianta você ter, já no caso de Davi, foi totalmente diferente dos filhos de Eli. Ele tinha mesmo, estava assim, de coração ele estava certo, só o princípio aqui fora que estava errado. E a arca que matou Uzá foi a arca que prosperou abundantemente Obed-edom. Está vendo? A arca que mata uns é a arca que prospera outros. Por causa do quê? Do entender o que aquilo significa. Eu tenho certeza que o fato de Hofni e Finéias terem levado a arca piorou demais a situação deles naquela guerra. Porque na primeira derrota, morreu menos gente, agora morreu gente demais. Eles perderam gente demais, soldados demais. Aqui com Davi foi a morte de Uzá, pela sua irreverência. E Davi agora desanima, desiste, se abate, mas agora ele fica sabendo o que está acontecendo na casa de Obed-edom. Aí ele vai consultar. Ele mesmo fala, está escrito, da primeira vez nós fracassamos porque nós não seguimos ao modo do Senhor. Os sacerdotes é que tinham que ter levado a arca e tal e tal. E agora ele volta de novo com toda a força. Pega a arca e ruma para Jerusalém. A cada 6 passos, ele oferecia sacrifício ao Senhor. A Bíblia fala que ele se vestiu do colete sacerdotal, que ele dançou com todas as forças dele. Chegou em Jerusalém, com toda a força, levando a arca do Senhor, sendo carregada pelo sacerdote, com o princípio certo, alinhado. Então Deus está falando aqui com a gente. Não é para desistir de nada, não é para parar, não é para ficar com medo, nada disso. É para se alinhar, fazer ao modo dele. E você vai ter vitória como Obed-edom teve, como Davi teve na segunda vez. Às vezes uma coisa está lá e não é que não é para dar certo, é para funcionar, é o que Deus espera. Só que como o princípio está errado, ele não pode abençoar. A forma, né, não é da forma dele, não é com base no padrão dele, no princípio que ele estabeleceu. E quando você se adequa ao modo de Deus, se alinha ao princípio, você vê o tamanho do favor, o tamanho da bênção. Você vive a glória de Deus. Então, com a mão no coração, vamos falar com o Senhor nesta manhã. Senhor, aqui estamos nós com muita alegria. Nesta manhã maravilhosa, em que viemos aqui para dizer que Tu és o Rei, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa existência, o Senhor do nosso coração. Eu abro o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com um som alegre. E eu peço que o Senhor venha até nós, e que o Senhor esclareça para cada pessoa, que esta palavra seja revelada, discernida nos corações. Que o Senhor possa dar a clareza
que talvez essa pessoa não estava tendo acerca de alguma coisa na vida dela. Talvez algo que não está dando certo ou que não deu certo e que ela se frustrou e se abateu. E o Senhor está dizendo, não, 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 não. Muda o princípio. Muda o princípio. Se alinha comigo. Eu tenho vitória para você aqui. Eu não tenho derrota. Não, eu não tenho morte. Uzá morreu porque ele se acostumou com as coisas espirituais. Porque ele foi irreverente. Mas olha o que eu fiz na casa de Obed-edom. Olha o tamanho da mudança em 90 dias. Foi uma mudança que não tinha como esconder, era escancarada, era exuberante, extravagante, de tal maneira que a nação se admirou, que o rei foi impactado. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés, da visão, da revelação, da discernimento, da profundidade, Senhor. Que a cada um que está aqui consiga compreender, entender, discernir de forma revelada para a sua vida dentro do seu contexto, onde essa palavra se aplica. Porque, na verdade, essa palavra é para dizer, eu tenho vitória para você. Não é porque não deu certo que eu não tenho vitória, eu tenho vitória para você. Não é para você desistir. Muito pelo contrário. Eu só estou chamando a sua atenção para que você se alinhe comigo. Porque alinhada comigo, você vai viver uma glória única, inédita. O problema de muita gente, Senhor, é não entender que nós não podemos nos acostumar com as coisas espirituais. Não podemos tratar como uma coisa comum. Não podemos. Não podemos ser irreverentes, não podemos fazer ao modo do ímpio e achar que vai dar certo na nossa vida. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, toca profundamente os corações, tira as vendas, tira a cegueira, discerna, clareia, mostra, revela, dá sabedoria, dá resposta revelada no coração dela, um discernimento que não fica sombra de dúvida nenhuma. Venha com poder, Senhor. Venha com poder nesta manhã. E que hoje eu possa ver um povo se animar, ser renovado e fortalecido e despertado. Que eu possa ver o teu povo renovado e sendo despertado através da sua palavra ao alinhamento que o Senhor espera, ao ajuste que o Senhor espera, para que o Senhor possa se manifestar como claramente o Senhor está deixando claro que quer se manifestar. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar, e que a sua palavra continue ecoando fortemente, e despertando, e revelando, e discernindo, e dando o entendimento e o direcionamento
e que cada um possa, Senhor, se levantar com força, não com abatimento ou desânimo, mas agora com mais força, por entender que o que parece um fracasso momentâneo, na verdade, é a ferida pedagógica. Às vezes o Senhor vai ter que ferir para nos ensinar. Às vezes nós vamos ter que sofrer um baque mais forte para aprender algumas coisas que está difícil de aprender. Às vezes, Senhor, nós temos que sofrer um choque que vai nos salvar de muitas outras situações lá na frente. Aquele baque que sofremos ali vem como uma prova de amor, um ensino tão forte, que vai nos proteger lá na frente, em muitas outras situações. Porque tudo que o Senhor faz é por amor, é para nos ensinar, é para nos alinhar, é para nos salvar, não é para nos derrotar ou destruir, muito pelo contrário, é para nos levar para um nível cada vez mais alto, de sabedoria, de visão e de vitória. Continue falando aos corações, e que possamos ter uma manhã poderosíssima, uma manhã de grande crescimento, não apenas uma manhã, um dia, que esse jejum, este quarto jejum, possa nos ensinar coisas profundas, e que nenhuma pessoa consiga sair daqui sem ver, entender, discernir e crescer, se alinhar e romper, para que o teu nome seja glorificado. Venha até nós com poder, assuma esta reunião, se faça presente e nos guia poderosamente, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.